Noite a todas, boa noite a todos, sejam bem-vindas e sejam bem-vindos ao Centro Espírita Novo Horizonte. Primeiro recado da noite é o copo com água, para fluidificar. Quem não pegou, dá tempo de correr até a cozinha e pegar um copo com água. Quem quiser pegar uma garrafinha, quem quiser pegar uma jarra com água, também pode. Aí a jarra e a garrafa ficam fluidificadas pela semana. Ao estiver acabando, é só encher novamente, faça uma prece e a água fica fluidificada e pode beber, tá bom? O importante é que seja água, não serve suco, não serve chá, não serve chimarrão, não serve nem café, é água mesmo, né? Infelizmente é só água mesmo, tá? Segundo recado da noite é a conexão de internet. Se por acaso a conexão cair, insiste. O nosso time aqui da recepção está o tempo todo de olho e arrasta, puxa todo mundo para a sala. Ah, Valnei, mas eu caí 4, 5, 6 vezes, não vou incomodar mais. Não, não é incômodo. É incômodo para ti. Então, insista, continue insistindo, né? Vamos trabalhar a virtude da persistência, que é tão importante, tá? E continue insistindo. Se mesmo assim tudo der errado, se liga em pensamento, que aí você vai receber o passe, tá bom? Então, esse é o recado também. Outro recadinho que eu gostaria de trazer é sobre a hora que a gente está esperando aqui para a palestra, para eleição. O que eu devo fazer? Nós colocamos um videozinho com uma música suave, gostosa, mas posso ficar lendo? Claro, pode. Posso ficar concentrado? Ideal. Posso assistir a televisão? Não acho legal. Aproveita esses minutinhos antes, né? Que você já se predispôs a vir aqui tomar um passe. Então você já reservou no seu tempo esse espaço, né? Então, aproveita esses minutos antes para reservar para si mesmo. De repente, é um momento que você está conseguindo para conversar com Deus, é o momento que você está conseguindo para se ouvir. Aproveite, tá? Aproveite esses minutos antes de começar e comece a se ouvir, a prestar um pouquinho mais atenção em si mesmo, tá bom? Esse é o outro recado que eu queria trazer. E só mais um recadinho rapidinho antes de passar a palavra. É, lembrar que a casa tem um serviço de evangelho no lar, né? Que funciona aqui via Zoom todas as quartas-feiras às 19h30, para todo mundo que tem dificuldade em fazer evangelho no lar, ou para aqueles, eu moro sozinho, eu não gostaria de fazer o evangelho sozinho, faça conosco. Ou, essa semana está tão difícil que eu acho que eu vou fazer mais um evangelho no lar com o time do Novo Horizonte para acalmar minha mente. Posso? Pode. E evangelho não tem contraindicação, pode fazer mais de uma vez por semana, tá? Não tem problema, não vai dar overdose de evangelho, não. Fiquem tranquilos. Gente, não vou segurar vocês mais. Hoje a nossa preleção é com a nossa amiga Ana. Então vamos envolver a Ana em nossas vibrações amorosas, para que ela seja muito inspirada na noite de hoje. Ana, está contigo. Boa noite, gente. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja nos nossos corações. É uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez. E eu convido a todos que quiserem a fechar os olhos, que a gente possa sentir esse ambiente que a espiritualidade já proporcionou para nós, carinho, segurança, acolhimento, e sentimos a presença do nosso anjo da guarda, esse parceiro, esse companheiro, esse amigo de todas as horas, que nos pega pela mão e nos leva até a nossa mãezinha de luz, Maria de Nazaré, que nos recebe mais uma vez como filhos muito amados, nos pega no colo e nos leva até Jesus, nosso mestre, nosso irmão, nosso amigo. E assim, junto de Jesus, nosso irmão, da nossa mãe Maria,
do nosso melhor amigo, nosso anjo da guarda, e de toda a espiritualidade aqui presente, nós cumprimentamos o nosso Pai Criador, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja, graças a Deus. Então, gente, mais uma vez, boa noite. Minha gata está aqui, cumprimentando vocês também. E que a paz do nosso Mestre Jesus nos envolva enquanto a gente reflete um pouquinho sobre o nosso tema de hoje, que é finados. Né? E antes da gente entrar no nosso tema de hoje, eu gostaria que vocês pensassem em algo um pouco diferente. Sabe aquelas empresas que elas não querem mais ficar com o empregado? Só que, em vez delas demitirem, elas preferem fazer com que ele peça as contas. Vocês já devem conhecer várias estratégias que as empresas fazem para isso, né? Mas uma que tem quase 100% de chance de dar certo é mandar fazer um serviço inútil. Quanto mais inútil, melhor. Pegue essa coisa aqui, coloque ali. Agora pegue dali, coloque lá. Agora arrume esses produtos em ordem de tamanho. Coloque a etiqueta em ordem alfabética e ninguém precisa que esteja em ordem alfabética. E esse método, geralmente, ele funciona porque só aguenta isso o empregado que for terrivelmente pirracento, né? Que ele já percebeu qual que é a jogada da empresa e se decidiu a não pedir as contas de jeito nenhum. Ou é alguém que tem, então, né, uma estrutura emocional de fazer inveja. Outra coisa que aborrece demais qualquer ser humano é um trabalho desperdiçado antes de ter cumprido a sua função. Muitos trabalhos, eles precisam ser refeitos, né? Como lavar, cozinhar, recolocar produto nas prateleiras. Sansa. Gente, não, a Sansa hoje está a fim de participar, tá? E tudo bem, né, que esses trabalhos precisam ser refeitos, mas eles, pelo menos antes, cumpriram a sua função. Mas aquele trabalho destruído mesmo, ninguém aguenta. Né? Todo mundo que acabou de limpar o piso branco da cozinha só para ver um hipopótamo chegar da rua com o pé sujo, pisando tudo, sabe do que a gente está falando. Isso chateia tanto porque em nenhum lugar do universo existe o trabalho inútil. A natureza tem horror de esforço desperdiçado, de tudo que não chegou a cumprir o seu objetivo. E agora, né, segura essas reflexões aí, e eu vou pedir para vocês, né, que a gente vá agora dar uma passeada lá na Grécia Antiga, né, há milhares de anos atrás, quando a religião por lá ainda estava se formando. E essa religião se tornou tão importante que até os romanos adotaram os mesmos deuses que os gregos, eles só mudaram os nomes. Então, os gregos contam que o Cronos, né, que os romanos chamavam de Saturno, ele tinha um costume bem exótico. Né? Cronos, que era o tempo, ele era casado com Réia, a terra. E cada vez que eles tinham um filho, né, um filho deles nascia, ele pedia para Réia entregar esse filho para ele, jogava o filho na boca e engolia. E, como vocês podem imaginar, Réia ia ficando muito chateada, né, de ver todos os filhos dela sendo devorados. Até que quando Zeus nasceu, ela teve uma ideia. Então ela entregou para o Cronos uma pedra embrulhada num pano, ele engoliu, né? E ela então criou Zeus secretamente. Quando ele se tornou um rapaz forte, determinado, ele voltou para casa, desafiou o Cronos para um combate, venceu e fez com que ele devolvesse todos os filhos que ele tinha comido. E esses filhos foram devolvidos em espírito, né? Porque claro que os corpos já tinham sido digeridos há muito tempo. E a partir de então, né, o Zeus se tornou o Deus Supremo e o Cronos, o tempo, só tem poder sobre os corpos. Né? A essência, o espírito, sobrevive eternamente. E aí vocês devem estar pensando, né? O que tem a ver empresa querendo que os empregados peçam as contas, com Zeus derrotando Cronos, e o que tudo isso junto tem a ver com o tema, né, de finados? Na verdade, tudo. Se até nós, né, seres humanos tão perfeitos quanto nós somos, abominamos o trabalho inútil, nós nos sentimos desprestigiados de fazer alguma coisa sem utilidade e sem sentido.
e nós não suportamos a destruição de um trabalho que não cumpriu seu objetivo, por que nós vamos achar que Deus geraria filhos continuamente só para depois acabar com eles? Por que a inteligência suprema criaria seres cheios de potencial, de pensamentos, de sentimentos, mas programados para durar apenas uns anos e depois desaparecer, sem oportunidade nem mesmo de transformar esse potencial em realização? Jesus, no Evangelho, ele nos ensinou, né? O Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Com que propósito se com a morte tudo acabasse? E a história de Cronos e Zeus, ela nos mostra que mesmo há milhares de anos, o ser humano já considerava absurda a ideia de um pai destruir completamente os seus filhos. Hoje, nós sabemos que a palavra destruição não existe no universo. Se até mesmo a matéria de uma folha, uma folhinha que se decompôs, é reaproveitada pela natureza, com muito mais razão, o nosso espírito, que é superior à matéria, permanece. E se a matéria, né, não desaparece, só se transforma? E o nosso espírito, que é composto pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos, pelas nossas características, por tudo que faz cada um de nós ser cada um de nós sobrevive. O que a gente vai concluir? Nada morre. Portanto, para a gente chegar à conclusão que a morte não existe, nós não precisamos nem de fé. Basta um pouco de reflexão. Porém, né, para desgosto de todos os que estão vivos num outro plano, quando nós pensamos em finados, nós pensamos em tristeza, em luto, em dor, em saudade, em perda. Além dos que acham que depois da vida não tem mais nada, até nós, que reconhecemos a sobrevivência do espírito, tantas e tantas vezes nós agimos como quem não tem essa certeza. Por que nós, né, mesmo sabendo que as pessoas queridas, embora não estejam mais aqui em corpo, continuam vivas e continuam queridas, nos desesperamos com o desencarne de um parente, de um amigo, ou com a perspectiva do nosso próprio desencarne? Por que nós sabemos que se nós somos eternos, os nossos laços de amor também são eternos? E mesmo em planos diferentes, nós continuamos amando e continuamos sendo amados? Por que nós dizemos que perdemos alguém? Se até as leis humanas, né, que são tão perfeitas como a gente sabe, fazem de tudo para manter juntos os irmãos, mesmo nas famílias mais desestruturadas, justamente para que o amor entre eles permaneça, né? E se nem nós separamos por vontade própria um filho nosso de outro filho nosso, como que a gente vai imaginar que Deus faça isso só porque Ele quer? Será que a gente entende mais de amor e de justiça do que Deus? Por que nós dizemos tudo tem seu tempo quando o desencarne é de um parente ou de um amigo do outro, mas quando é um amigo ou um parente nosso, nós nos revoltamos? Por que nós sabemos que tudo tem uma explicação? A gente pode não saber qual é essa explicação, mas a gente sabe que ela existe. Mas não nos conformamos com o desencarne repentino. E assim, né, o dia de finado chega e nós ficamos chorando os que partiram. E às vezes nós estamos tão mergulhados na nossa dor que, sem querer, nós espalhamos essa dor por aí. Uma dor que nos impede de seguir em frente, que muitas vezes faz com que a gente também impeça outras pessoas de seguir em frente. Quem que não conhece aquelas famílias, né, que tem uma pessoa que ela não permite que ninguém supere o luto, comemore alguma coisa, viaje, leve a vida? Às vezes parece até, né, que seguir em frente apesar da ausência é uma ofensa, né? É um sinal de desprezo, é um sinal de esquecimento. O problema é que nós achamos que guardar um luto eterno é homenagear o falecido. Mas, na verdade, né, nós acabamos impactando negativamente a vida dele. Vida, sim, né? Porque ele permanece vivo. Mas por que o nosso sentimento descontrolado provocaria um impacto negativo? Na verdade, é bem fácil de entender.
Se a gente sabe que as nossas preces e as nossas lembranças carinhosas chegam até eles, como que a nossa tristeza infinita, a nossa revolta, a nossa angústia não vai chegar? Se nós fôssemos o desencarnado, né, com certeza nós ficaríamos muito felizes, né, de saber que nós somos queridos, que nós somos lembrados. Mas como que a gente ia se sentir sabendo que a nossa ausência acabou com a alegria de alguém, destruiu o sonho, paralisou a vida das pessoas que nós mais amamos? Como que a gente ia se sentir se a gente conseguisse ali na espiritualidade uma permissão para visitar ou receber notícia das pessoas mais queridas e a gente soubesse que elas só choram, né, abandonaram tudo ou se revoltaram pela nossa ausência? Claro que todo mundo tem direito a um período de luto, todo mundo tem direito a um período de recolhimento. Mas a gente precisa estar consciente que se o nosso amor, as nossas orações, as nossas boas lembranças chegam até eles como flores de carinho, o nosso desespero, o nosso inconformismo, a nossa angústia, a nossa revolta chega até eles também. Por isso o desafio, né, de transformarmos a saudade numa lembrança positiva, numa recordação da presença deles na nossa vida, de tudo de bom que eles deixaram, das boas histórias, dos bons exemplos. Tem uma amiga minha que o pai dela desencarnou faz pouco tempo. E ele era uma pessoa muito ligada a trabalhos sociais. E ela se prontificou a homenagear o pai, participando de todos os trabalhos sociais que ele participava. Todos eles. Ela está ali honrando o pai dela, né, prosseguindo o trabalho dele. E olha que coisa linda, né? Que inspiração para nós. Porque a gente também precisa lembrar que eles têm que seguir em frente. Né? Eles também precisam aprender a controlar a saudade. E a maior demonstração de carinho é permitir que eles percebam que não precisam se afligir por nós. E uma outra reflexão que nós podemos fazer, né, é que chorar os mortos não é difícil. Muito mais difícil na correria do nosso dia a dia é tratar bem os nossos queridos que ainda estão aqui. Curtir a presença, demonstrar amor, oferecer alguma pequena gentileza que demonstre um carinho, deixar para lá um aborrecimento. Hoje, nós já dissemos às pessoas que as amamos? Há quanto tempo nós não dizemos? Ou dizemos com pressa, né? De qualquer jeito, indo ali para o trabalho, te amo, e sai correndo. Né? Quantas vezes a gente espera que as pessoas adivinhem que elas são amadas? Claro, né, que demonstrando o nosso amor, a dor da saudade ainda vai existir. Mas nós não vamos ter que encarar o remorso. Porque muitas pessoas que após o desencarne de alguém, elas se revoltam, elas abandonam a fé, elas se tornam amargas, na verdade elas não estão com raiva de Deus. Elas estão com raiva delas mesmas, porque não fizeram mais, não fizeram melhor pelas pessoas que amavam enquanto elas ainda tinham tempo. E muitos espíritas se cobram, né, por sentir falta de alguém que já está no mundo espiritual, achando que por saberem da reencarnação, por saberem do preparo anterior à reencarnação, né, quando inclusive a época, né, as circunstâncias da morte são planejadas, por saber que o espírito continua vivo, né, não deveriam sentir saudade. Muitos espíritas pensam isso. Eu estou errado por sentir saudade. Não, é normal. Né? Espíritas sentem saudade como todos os outros. Porém, com a certeza de que os nossos queridos, né, os nossos amados vivem e estão ali, ó, à distância de um pensamento, à distância de uma oração. Uma vez o Haroldo Dutra, né, aquele palestrante, né, muito famoso, talvez você já tenha ouvido palestra dele, ele estava fazendo uma dessas palestras que tem perguntas no final. E uma mulher escreveu, né, o meu filho de 18 anos faleceu. Por favor, diga alguma coisa que acabe com a minha dor. E o Haroldo percebeu que ela provavelmente conhecia o espiritismo, né, senão ela não estaria lá ouvindo uma palestra dele, mas ela estava sofrendo. Sofrendo pela saudade e sofrendo por achar que não deveria estar sofrendo. Então ele respondeu, né? Ô, minha irmã, essa dor não acaba. Só o tempo vai fazer ela suavizar. E ele explicou para ela que a compreensão dos processos não acaba com a dor.
acaba com o desespero. E ele disse para ela uma coisa que me impactou muito. Ele disse assim: quando vocês estavam no plano espiritual combinando essa existência, ele provavelmente perguntou: você quer mesmo renascer como minha mãe? Eu vou desencarnar cedo, você vai sofrer. E nesse momento você respondeu que sim, que queria estar junto dele, ajudá-lo nas suas provas, compartilhar o seu momento de maior desafio. E ele deve ter te lembrado: mas nós vamos ser tão próximos que a sua dor vai ser muito grande. E você vai precisar ficar na Terra por um tempo ainda. Outras coisas por lá ainda vão exigir o seu trabalho, ainda vão exigir a sua atenção. E você respondeu: não se preocupe, pode ficar tranquilo que eu dou conta. Eu vou sofrer, mas eu vou prosseguir. E assim vocês estiveram aqui juntos. A parte dele ele já cumpriu. Agora espera que você cumpra a sua. E assim, gente, né? Nós que tivemos o privilégio de estar com os nossos queridos, né? De viver com eles, compartilhar com eles os momentos mais importantes da nossa vida, nós somos convidados a manter a promessa que nós fizemos, enquanto nós aguardamos o momento do reencontro. E eu gostaria de finalizar, né, pedindo que o Valnei apresente um videozinho que eu trouxe, que é uma mensagem do Santo Agostinho chamado A Morte Não é Nada. A morte não é nada. Eu somente passei para o outro lado do caminho. Eu sou eu, vocês são vocês. O que eu era para vocês, eu continuarei sendo. Me deem o nome que vocês sempre me deram. Falem comigo como vocês sempre fizeram. Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas. E eu estou vivendo no mundo do Criador. Não utilizem um tom solene ou triste. Continuem a rir daquilo que nos fazia rir juntos. Rezem, sorriam, pensem em mim, rezem por mim. Que meu nome seja pronunciado como sempre foi, sem ênfase de nenhum tipo, sem nenhum traço de sombra ou tristeza. A vida significa tudo o que ela sempre significou. O fio não foi cortado. Por que eu estaria fora de seus pensamentos agora que estou apenas fora de suas vistas? Não, eu não estou longe de vocês. Apenas estou do outro lado do caminho. Vocês que aí ficaram, sigam em frente. A vida continua, linda e bela, como sempre foi. Gente, gratidão a todos. Gratidão a todos os coraçõezinhos. Retribua a todos e a gente tem uma semana muito feliz e muito abençoada. Brigadão, Ana. Nossa, muito gostoso, muito gostoso. E essa comparação que você fez com os gregos foi muito gostoso, muito legal. Parabéns, brigadão mesmo. E deixou várias reflexões, ainda mais para o dia de amanhã aqui de finados, né? Muito gostoso. Brigadão, Eu que agradeço, gente. brigadão.